Muito boa noite, amado irmão, amigo, que está conosco no nosso culto online. Seja bem-vindo. Essa é uma noite especial para nós, porque podemos ter a oportunidade de ter um encontro com a palavra de Deus. Isso é que preenche a nossa vida, a nossa alma e nos faz pessoas mais fortes para enfrentar qualquer coisa. Então, gostaria de convidar vocês para uma breve reflexão, mensagem registrada em primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está guardada nos céus para vocês, que pelo poder de Deus, mediante a fé, são guardados para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela pena do Espírito Santo na mão do apóstolo Pedro, que pôde escrever essas cartas às igrejas, trazendo grandes ensinamentos e grandes revelações para nós, e até os dias de hoje falam conosco. Que esta noite, ó Pai, a mensagem da sua palavra possa encontrar corações contritos, corações abertos, sensíveis a ouvir a tua voz, e causar uma mudança, causar uma transformação de dentro para fora. E quando a pessoa desligar esse computador ou esse celular, quando acabar essa mensagem, que ela possa estar diferente de quando ela começou a ouvir. Essa oração que te fazemos agradecidos no santo e precioso nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos numa sequência de 3 domingos falando sobre o poder da ressurreição de Cristo. Na Páscoa nós falamos sobre a ressurreição. Domingo passado nós falamos também de Jesus que apareceu no meio dos apóstolos ali, vivo novamente, só que com outro corpo. Esta noite eu quero falar um pouco da continuação do que estava no coração daqueles apóstolos. Gostaria de falar sobre a carta de Pedro. Amados irmãos, é uma preciosidade muito grande. O propósito, para quem gosta de estudar todo o bloco de cartas do Novo Testamento, pode chegar à seguinte conclusão: a carta do apóstolo Pedro é a formação da identidade dos seus discípulos. A identidade que, como ele mesmo fala, dos filhinhos, para se tornarem grandes guerreiros espirituais. Então é um ensino precioso para mim e para você, para a gente deixar de ser filhinho, pequenininho, meninos na fé e nos tornarmos grandes homens, guerreiros da fé pelo Senhor. Então a carta de Pedro trata sobre isso. Todo cristão precisa crescer e encontrar a qualidade de um guerreiro. Impressionante essa carta de Pedro, e eu estimulo você a lê-la em casa, porque é muito importante essa carta. É preciso vencer então cada etapa, e o apóstolo Pedro, tendo essa consciência, ele nos ensina a vencermos em cada etapa. Um guerreiro deve ser, se você ler a carta, ele vai ensinar o seguinte, que o guerreiro deve ser, primeiro, consagrado.
Segundo, treinado na disciplina. Conhecer o inimigo. Também não estar envolvido nos negócios dessa vida. Ele ensina isso. E também de experimentar o sofrimento. O pastor vai falar um pouco sobre o sofrimento. Nós estamos vivendo esses dias e nós temos que discernir o tempo que estamos vivendo, um tempo de muita luta, muita tribulação e muito sofrimento. Então o apóstolo Pedro vem nos ensinar esta noite com a sua carta, esses são os principais assuntos da sua carta. Hoje, através dessa palavra que ouvimos, falaremos sobre 3 aspectos que Pedro quer ensinar aos seus discípulos, os discípulos de Jesus. Esperança, provação e salvação. Então, pastor, esta noite a mensagem vai ser focada nesses 3 pontos: esperança, provação e salvação. Vamos lá então? Nós começamos então a ler esta noite e ele diz a seguinte expressão: pela sua misericórdia nos regenerou na viva esperança. Na viva esperança. Regenerou, essa palavra regenerou no grego, anagemao, essa palavra significa gerar novamente, algo novo que é gerado novamente. Sinônimos: algo que foi recuperado, reestruturado, reabilitado, renovado, reformado. Então ele nos ensina aqui que Deus, ele pode nos regenerar, pode fazer tudo novo, tudo que você acha que está quebrado, destruído, ele pode renovar. E ele diz mais, ele fala da viva esperança. Essa palavrinha viva também, ela é uma palavra muito preferida pelo apóstolo Pedro nas suas cartas. Ele também fala, durante todas as suas duas cartas, ele fala sobre a pedra viva, ele fala da palavra viva, ele fala do juiz dos vivos. Então essa palavra viva se repete em vários lugares das suas cartas. Quer dizer o seguinte, que devemos ter uma espiritualidade viva, vibrante, entusiasmada. Nada nem ninguém pode tirar essa vivacidade do cristão. É por isso que nós temos que lutar até o máximo a luta para sermos pessoas vibrantes, espiritualmente vivas. Pois em Cristo estamos plenos de provisão e somos ilimitados. Ele quer dizer com essa palavra também que em Cristo nós temos muitas provisões, até ilimitadas provisões de Deus, da parte de Deus. Os embaraços desta vida não podem tirar nossa esperança viva. Então, que coisa maravilhosa, então, que Ele nos regenerou para termos essa esperança. Esperança envolve a vida espiritual que eu e você temos, desfrutada aqui parcialmente nessa terra. Nós aqui temos muitas lutas, como eu já falei, mas a nossa esperança não morre aqui nesta terra e no porvir, sabendo que o melhor da nossa vida ainda está por vir. Então, para aqueles que acham que a vida terminou, já fiz de tudo, agora acabou, não. Nós não temos que ter esse pensamento. A gente sempre tem que acreditar que o melhor está por vir. Então, o melhor ainda vai acontecer na tua vida, irmão. Esta é a viva esperança. É mais importante estar por vir. E aí a gente aprende em vários outros textos da Bíblia, por exemplo, em Tito, vamos ver o que diz Tito em sua carta. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandamento do Deus e Salvador. Então a nossa esperança está na vida eterna.
Esta é a maior esperança que podemos guardar em nossa vida. E em Romanos capítulo 8 também, vamos agora ver o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, um outro trecho muito importante para nosso entendimento. Versículo 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. Então Paulo também nos incentiva a termos essa esperança. Que nós possamos nesta noite, nunca jamais perder a esperança viva. A esperança também, diz o escritor de Hebreus, no capítulo 6, que é uma âncora. Você sabe o que é uma âncora? Quando o navio decide atracar naquele lugar, o comandante dá ordem para baixar a âncora, ela vai até o fundo e aquilo é pesadíssimo. E pode vir ventos, pode vir tempestades, qualquer coisa sobre a embarcação. Se ela está ancorada, ela está segura. Então, o escritor de Hebreus, também fala sobre isso. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Diz assim, olha: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de tomar posse da esperança que nos está proposta. Tenhamos essa esperança na âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, olha só, tenhamos essa esperança como uma âncora na nossa fé, para que nada venha nos abalar. Então, primeira palavra essa noite que Deus nos deixa é esperança viva. Segunda coisa, o versículo 6 diz assim: é necessário serem contristados por várias provações. Eu tenho estudado muito esses últimos tempos sobre ressurreição de Jesus, sobre vida eterna e sobre as provações. E olhando o tempo que nós estamos vivendo, a humanidade está passando por uma provação, uma das maiores da sua história. E nós devemos ter esse entendimento de como passar por essas provações. Jesus nunca nos disse, nem os seus apóstolos, que não passaríamos por provações. Então tem que ser encarado sim, irmão. Vamos encarar tudo pela nossa fé em Jesus Cristo. Ninguém gosta de ser perseguido, ou de sermos martirizados. Sofremos por amor a Cristo. Ninguém gosta, ninguém quer isso. Mas para nós e para eles, deve ser encarado como alegria quando isso acontecer. Jesus mesmo falou: fiquem felizes quando forem perseguidos por mim e por causa do Evangelho. Deve ser encarado como um teste. Então essa palavra aqui, provação, deve ser encarado como um teste. Se você que estuda, como é que você vai ser aprovado? Como é que você vai comprovar que você passou se você não fizer um teste? Então na vida espiritual é assim também. Devemos estar preparados para enfrentar tudo. O cristão é assim. Ele é preparado para enfrentar tudo que vier. E olha, irmãos, tem umas dificuldades maiores que outras. Alguns irmãos da nossa igreja perderam entes queridos. Perderam filhos, que é uma das coisas mais difíceis de enfrentar. Outros estão perdendo o emprego, perdendo o trabalho de uma vida. Outros perdem o casamento e desestrutura toda a vida e nunca mais é a mesma. As pessoas têm perdas, mas o cristão tem que saber enfrentar tudo. Ninguém gosta, mas tem que ser enfrentado. Como o exército, por exemplo. A gente vê que eles passam por treinamentos pesados, quando eles vão fazer selva,
quando eles vão passar por privações. Por quê? Porque se um dia estourar uma guerra de verdade, eles forem enviados para um campo de batalha, onde vai ter tiro de verdade, inimigo de verdade, eles vão ter que estar bem preparados para lutar. Os times de futebol, os lutadores de MMA, antes de eles irem para a luta, eles estudam o inimigo, para saber o que eles vão enfrentar. Então é preciso estar preparado. Eu estava assistindo esses dias um programa, um seriado de médicos de emergência, e os residentes vieram então para conhecer a emergência, e aconteceu lá um problemão, e eles tiveram lá que ajudar o médico a resolver lá, e abrir a barriga do paciente, e sangue para todos os lados, e um dos médicos residentes falou assim, no final do dia ele falou assim, isso não é para mim. Eu não consigo passar por tudo isso que vocês passaram e à noite dormir. Então por quê? Ele não estava preparado. Ele precisa passar por testes. O bombeiro também precisa passar por testes. Todos nós precisamos passar por testes, irmãos, para que a gente saiba que podemos enfrentar tudo e todos. Então o homem nasce em tribulação, diz Jó, no livro de Jó, capítulo 5, verso 7. O homem nasce em tribulação, e para elas, como fagulhas, sobem aos céus. Então não tem outro destino das provações que nos ensinar lições tremendas para a gente alcançar o céu. O céu quer dizer o que? A clareza, a solução do problema. Você entende o que está passando, você sabe por que está passando e você enfrenta melhor. Então a provação é como fagulha que sobem, não sobem para outra direção, sobem para cima. Então a provação tem que ser encarada assim. E a Bíblia diz aqui em Pedro que é por um breve tempo. Um breve tempo. É o mesmo conceito de Romanos capítulo 8, verso 18, diz o apóstolo Paulo. Que ele diz que, Romanos capítulo 8, vamos ler aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas a nós. Então ele diz que é um breve momento de provação, não deve ser comparado com o que nós vamos ter lá na frente. Então, o que isso deve produzir então, a provação? O que isso deve produzir, meus irmãos? Paulo também continua falando em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória, acima de toda comparação. Olha então o que ele nos ensina, o peso da glória. Então cada peso que você passar na tua tribulação, se você passar com a sua fé guardada em Cristo, vai vir um outro peso para você, mas o da glória de Deus. Então irmãos, devemos encarar dessa maneira a provação. É um breve momento só. É certo que provavelmente eles lá da época de Pedro esperavam que Jesus voltasse logo ali, que o retorno de Cristo iria acontecer ali após as grandes perseguições do Império Romano, de Nero especialmente. Então eles estavam sofrendo mesmo ali naquele período, e aí os apóstolos estavam escrevendo às igrejas, aos irmãos, para eles aguentarem firme que Jesus já estava voltando. Agora eu quero dizer, mas eles também criam que o mesmo Cristo, se ele não viesse imediatamente, a morte física, escute isso, porque isso é muito forte para nós hoje, cidadãos do século 21. Nós não entendemos esse nível de compromisso com Cristo. Vou repetir. Mas eles também criam que mesmo que Cristo não viesse imediatamente, a morte física não se demoraria, libertando-os do sofrimento.
Então, irmãos, nós temos ouvido muito, e olha, eu já ouvi isso essa semana, ouvi na semana passada, pessoal, com medo de morrer. Pastor, mas todo mundo tem medo de morrer. O senhor não tem? Eu vou dizer para você que não. Irmãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo, irmãos, e eu vou ser duro aqui esta noite. Eu quero ser duro, porque eu tenho visto muita gente chorando, com medo de morrer por causa desse vírus, irmãos. Nós não podemos ter medo da morte, irmãos. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo entende que o viver é Cristo, e não devemos ter medo. Pastor, eu faço a minha parte de me proteger e tudo. Certo, concordo com você, irmão. Precisamos nos proteger, mas tudo tem um limite. Nós não devemos paralisar por causa de tudo isso, as perseguições. Pelo contrário, nós temos que mostrar, irmãos, a igreja tem que fazer a diferença. A nossa fé em Jesus tem que ser maior. Então aqueles primeiros cristãos não tinham medo. Mesmo se Cristo não viesse, eles iam morrer. Irmãos, nossa vida é breve. Eu tenho 48 anos. É lógico que nós fazemos planos, aposentadoria, 80 anos, morar num lugar tranquilo, ter o meu plano de saúde, ter meus filhos, meus netos todos em volta, ter uma vida boa e longa. Todo mundo quer isso. Mas pode ser que daqui uma semana, um mês, daqui um ano, a gente venha a partir. Por morte natural, por um acidente, por um Covid. Qualquer coisa pode acontecer, mas nada pode nos fazer temer a morte, irmãos. Então eu quero conclamar você. Eu já tenho pregado isso há 3 semanas seguidas. Não ter medo de nada. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você tem que estar preparado para as provações. Pastor, mas quando a doença chegar para o senhor, quando o senhor tiver um revertério, o senhor vai clamar. Vou clamar porque eu sou ser humano, mas eu entenderei que aqui a nossa vida é muito passageira. Desculpe esse desabafo, irmãos, mas eu estou muito envolvido com isso ultimamente, como todos vocês. Mas eu tenho estudado a Bíblia, e eu tenho visto que a ressurreição de Jesus dentre os mortos, eu vou ter também essa ressurreição, mesmo que eu morra. Eu não vou morrer porque eu estou em Cristo. Se necessário, teremos que passar pelo sofrimento. Mateus 26, 39, o Jesus lá no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue, olhando tudo que ele iria passar de sofrimento, ele falou para Deus, para o seu pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que eu cumpra a sua vontade. Então você deve orar assim, meu irmão. Se tiver que passar pela provação, se eu vier pegar esse vírus, eu vou ter que pegar. Todo mundo está sujeito, com máscara, sem máscara, não adianta. Está no ar, não adianta. Se precisar passar, eu vou passar, mas eu quero cumprir a tua vontade e guardar a minha fé em ti. Sejais contristados por várias provações. Pupeo no grego. Essa palavra contristados é entristecer e causar aflição. Alguns crentes morrerão, outros perderão as suas propriedades, outros serão maltratados, outros serão encarcerados. Foi assim que aconteceu com eles. Hoje nós estamos vendo outros tempos. Alguns serão, pegarão, serão contagiados. Outros não acontecerá nada, outros perderão emprego, outros ficarão com dívida, outros passarão por dificuldades. O tempo não muda, é o mesmo tempo. Então a Bíblia diz que nós vamos passar por isso. Provações, peirasmos, testes, tentações, perseguições como se fosse um dilúvio. Aqui no original o sentido é que às vezes a provação é tão grande, tipo um dilúvio, que vai levando tudo e todos, ninguém escapa dessas provações. Muitas provações diversificadas. Para se aproveitar da parte financeira, outro vai ser tentado por uma mulher, outro vai ser tentado pela internet, outro vai ser provado em outra coisa. Nós somos provados, a diversidade é muito grande de provas. E nos últimos dias virão como um dilúvio.
Mas aqui existe uma solução: serão preservados ou poupados somente pelo poder de Deus, não pelas nossas forças. É por isso que não adianta o ser humano querer resolver sozinho. Tem coisas que é só com o poder de Deus. Pela intensidade de algumas provações, muitos abandonarão a sua fé. Misericórdia. Muitos abandonarão inteiramente sua fé, pois não compreendem. Então essa mensagem hoje é para você compreender e não ter dúvida que passaremos por provações e não discernem espiritualmente. Então hoje você precisa discernir. Pedro exorta todos os santos a suportarem as tempestades com regozijo. Ele fala do ouro provado como fogo, verso 7. Que a vossa fé, irmão, é mais preciosa do que o ouro. Então guarda a sua fé, porque ela é preciosa. Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a vida eterna. Eu passo agora para o último ponto dessa mensagem dessa noite, que é, primeiro, que falamos sobre esperança viva. Segundo, falamos das provações. E em terceiro, verso 8 e 9. Sem tendes visto, o amam. Vocês não viram a Jesus, mas vocês o amam, alcançando a salvação das nossas almas. Então, o último ponto aqui, irmãos, eu quero falar sobre a salvação. O segredo para passar pelas provações e tribulações é Cristo. É por isso que essa mensagem é cristocêntrica. É por isso que essa igreja é cristocêntrica. É por isso que o evangelho é o poder de Deus, porque é Cristo. Ele é o segredo. Hebreus capítulo 12, verso 2, é a famosa palavra que diz que nossos olhos têm que estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos fará passar pelas provações, nossos olhos nele. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse que ele viu os céus abertos e viu o Filho do Homem assentado, e aquilo deu ânimo para ele, ele viu Jesus. Você ama Cristo? Aqui a Bíblia está falando, sem terdes visto, o amam. Você ama Cristo de verdade? Se você ama Cristo de verdade, você enfrenta tudo. Você ama Cristo mais do que tudo? Mais do que a sua própria vida? Então não tema nada. Apocalipse capítulo 12. Vamos ver o que diz o último livro. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Diz assim a seguinte expressão: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles guardaram o testemunho por amor a Cristo, não amaram suas próprias vidas, mas amaram a Jesus. Então o convite essa noite para você é você amar Jesus como você nunca amou agora nessas provações. É o segredo. Há um tremendo magnetismo em Cristo. Há um tremendo... Cristo nos chama a atenção. Ele mesmo disse lá em João capítulo 12, verso 32, esse magnetismo invisível. O que diz lá? E eu, quando for levantado, palavras do próprio Jesus, falando do que ia acontecer com ele. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então a mensagem de Jesus é atrativa. Nós temos que nos sentir atraídos por Cristo. O que te traz à igreja? O que te faz ser fiel aí em casa, sem estar aqui na igreja? A igreja não tem esse poder, mas Cristo tem esse poder. Se você ama Cristo, você tem tudo, inclusive a salvação. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor que Ele tem por nós nos constrange. Por isso nosso foco é Ele, nosso amor é nele. Por fim, a finalidade de tudo isso, tudo que foi dito aqui por Pedro, para finalizar essa mensagem,
O objetivo é a salvação da alma. O mais importa é você e Deus, é sua alma, aquilo que tem dentro de você, e é pela fé. Você pode fazer isso agora mesmo, pela fé aceitando Jesus Cristo. A ideia final aqui tem a ver com receber uma herança. O próprio texto diz isso, no verso 4. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, nem murcha, e está guardada nos céus para vocês. Então o que você e eu vamos receber, aceitando a Jesus Cristo, amando a Jesus Cristo, é uma herança. E olha, irmãos, nem todo mundo que vive nessa terra recebe herança dos pais, né? Quando os pais morrem, deixam a casa, os bens, tudo para os filhos. Tem pai que morre e não deixa nada. Outros deixam mansões. Outros deixam a fé em Jesus Cristo, que é a coisa mais rica que um pai pode deixar para o seu filho. Mas o que é certo é o seguinte: qual é a tua herança, se você decidir por Jesus Cristo? A salvação das vossas almas é a verdadeira essência do homem, não é o que está externo, não é o meu cabelo, meus olhos, minha pele, meu cabelo. Isso é corruptível, isso vai ficar, isso vai morrer, isso vai envelhecer. O que mais importa para nós não é o corpo. As pessoas estão preocupadas hoje com o corpo. E eu quero dizer aqui que você precisa se preocupar com a sua alma. É o mais importante. A carne é mortal, o corpo terreno é apenas pó. É um veículo que Deus usa para a nossa salvação. O corpo é um veículo, mas ele é pó. A verdadeira essência é a alma. A minha alma, é a minha vida espiritual. Isso é que vai permanecer. Por isso que o apóstolo Pedro diz que a alma é o mais importante. A alma salva. Receberá um outro corpo ressurreto. Então esse corpo vai ficar, mas quando eu morrer eu vou receber um corpo imortal, ressurreto, que habitará em outra esfera espiritual, na eternidade. Agora eu gostaria que você começasse a acalmar o seu coração para a resposta que você vai dar a essa mensagem. Vimos nessa noite, através da epístola de Pedro, que precisamos aprender a viver corretamente como guerreiros e não mais como meninos. Precisamos de crescimento espiritual. E estamos para quê? Para estarmos preparados para as grandes batalhas da vida, das provações. Segundo, vimos que precisamos entender que através da ressurreição de Jesus Cristo, podemos tomar posse de uma esperança viva, que a coisa vai melhorar, que o melhor está por vir. Então isso através de que Jesus ressuscitou, e que nós temos isso. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos essa esperança. Mas glória a Deus, que nós temos essa esperança, amém, irmão? Você tem essa esperança? Eu convido você a experimentar. Uma fé vibrante, uma esperança vibrante, como uma âncora da tua alma, a âncora da tua vida. Vimos também que as várias provações que sobrevêm sobre nós são comuns a todos, especialmente os que estão firmes em Cristo. Irmão, provações virão. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro, e que a morte não pode nos preocupar. Não tenha medo da morte. Eu não desejo que ninguém morra agora, mas uma hora ou outra nós vamos. Não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Então ninguém pode temer nada, nem mesmo a morte. E último, vimos por fim que o objetivo de tudo isso é a salvação da sua alma. E nós vamos orar agora, pedindo a Deus que complete, se você ainda não recebeu Jesus Cristo no seu coração. Depois de ouvir essa mensagem de fé e esperança, em meio às lutas e provações, você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você tenha a salvação. Que em Cristo a nossa alma é salva,
E a herança que vamos obter é a vida eterna. E é isso que eu desejo para todos os meus ouvintes, para todos vocês essa noite. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, aonde você estiver, e ore comigo assim, pedindo para Jesus te abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, glórias, louvores nós te damos, Senhor, porque estamos, alguns dizem que vivendo o princípio das dores, a grande tribulação. E se é verdade isso, ó Pai, muitas outras provações virão, essa é só o começo. Muito mais coisas virão para nos testar, muitas outras coisas virão para mexer com a gente, ó Pai. Mas eu quero pedir, ó Pai bondoso, que o Senhor fortaleça cada um que está orando comigo agora, para se tornar um verdadeiro guerreiro, para usar a âncora, para que nada venha abatê-los, ó Pai, nem a morte. Ó Deus, que não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades. Nos ajuda, Senhor, como o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, obrigado pela epístola de Pedro, que nos ensina nosso crescimento espiritual. E se há alguém aqui que está ouvindo essa mensagem, que deseja colocar Jesus Cristo no centro da sua vida, que deseja, ó Pai, que Jesus Cristo seja o centro do seu coração, que essa pessoa possa fazê-lo para ela ter a herança incorruptível, a verdadeira salvação da alma. Completa essa mensagem em todos os corações, ó Pai bondoso, e fica conosco, nos ajuda a passarmos e vencermos as mais difíceis provações, por amor a Jesus Cristo. É que nós oramos agradecidos hoje e sempre, e todo mundo diz: amém, amém.